Olha só que louvor mais profundo, né? Eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Eu recebi o convite para estar aqui hoje, né, falando do amor de Deus, e eu disse ao Senhor, o que eu falarei? E veio no meu coração o livro de Oséias, e eu falei, não, Deus, é muito difícil pregar em Oséias. E eu fechei a Bíblia, né, que eu estava com a Bíblia aberta no Novo Testamento, e falei, Senhor, me traz uma palavra, e eu abri em Oséias. E este louvor, ele fala exatamente a mensagem de Oséias. Eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus, mas Ele estendeu a sua mão para mim. Vamos então meditar em Oséias, no capítulo 1, no versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar. E acontecerá que, no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Esse texto do livro de Oséias, ele traduz uma mensagem de esperança futura. Ele simplesmente vem trazer uma ideia de sair das ameaças de julgamento de Deus pelo pecado dos filhos de Israel para as promessas do amor divino, para as promessas de redenção. Israel estava totalmente esquecido de Deus. Jeroboão II havia minado toda a reforma que o rei Josias havia feito. O culto a Baal ainda era muito forte. Aquela mulher, Jezabel, havia introduzido Baalins, havia introduzido o culto a Baal. E a decadência moral e espiritual de Israel estava muito ruim. Mas o amor incondicional de Deus, esse amor que nos traz com cordas de amor, Ele não ia deixar o seu povo se perder num caminho que o levaria a uma eternidade sem Deus. Então Ele chama Oséias para o ministério profético, para o reino do norte, para levar uma promessa de graça, mas também uma palavra de julgamento, porque o amor de Deus, ele é sempre mesclado com julgamento, esperança, graça, misericórdia, mas também santidade. Oséias, então, ele é levado para ter um chamado não só de anunciar a palavra, mas antes do chamado forte que Oséias teve de casar com uma mulher prostituta, Deus pede que Oséias lance mensagens para fazer com que o coração do povo começasse a se quebrantar. Oséias então começa a lançar palavras proféticas como: todos os seus reis caem, ninguém há entre eles que me invoque. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Os teus juízos, Israel, sairão como a luz, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Até quando serão eles incapazes de alcançar a inocência? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Mas mesmo assim, com palavras sendo lançadas, o povo continuava ainda prostituindo-se com os balaíns, fazendo diante de Deus uma prostituição espiritual que feriu o coração de Deus. Mas Oséias proclamou fielmente a certeza de que o julgamento viria. Deus então chama Oséias para viver na pele o selo da compaixão do amor divino. Deus chega para Oséias e diz: Oséias, vai, toma uma mulher de prostituição e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Oséias então começa a viver um próprio Getsêmani dentro da casa dele. Ele se curva à vontade de Deus e com isso ele deixa ilustrado uma história contundente do amor de Deus. Ele casa com Gomer. No início, Gomer era pura, como Israel era puro no Êxodo, no deserto.
E olha só o que Jeremias diz a respeito da pureza de Israel no início do relacionamento dele com Javé. Lembro-me de ti, da tua afeição, quando eras jovens, do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias de sua colheita. Deus então pede que Oséias sinta na pele o que é uma traição, o que é um abandono, o que é uma quebra de aliança, uma quebra de relacionamento com Deus. Oséias então tem filhos de prostituição. Mas para quê que Deus exigiu esse ministério tão forte de Oséias? Para que o caráter dele também fosse refinado e ele experimentasse na pele quão grande, profundo, alto é o amor de Deus para com os perdidos, para conosco, que muitas vezes deixamos entrar no nosso coração ídolos e tomam lugar de adoração a Deus. Muitas vezes o medo, o problema, muitas vezes a preocupação, ela cresce no nível de tomar esse relacionamento que nós temos que ter na confiança do Deus que cuida de nós. Oséias então tem 3 filhos. Deus pede que coloque nomes específicos nas crianças. A primeira criança, Jezreel. Jezreel ficava próximo a Samaria. E ali Deus lança uma palavra de julgamento contra Israel com o nascimento dessa primeira criança. Quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. O que significa um arco? É uma arma. E o que é a arma? É algo que você vai lutar para vencer, para não se deixar consumido pelos inimigos. Israel então fica sem sua arma. A segunda criança, uma menina, Lo-Ruama, quer dizer desfavorecida. Não que Deus tenha deixado de agir com misericórdia ou com favor para com seu povo de Israel, não, mas Israel, ao fazer alianças com quem Deus não permitiu, Israel, ao trocar a fidelidade dele e a confiança nele por armas, deixou de lado e rejeitou a misericórdia do Senhor. Lo-Ruama, então, tem o significado de rejeitada, desfavorecida. A terceira criança, Lo-Ami, quer dizer, não meu povo. Não que Deus tenha deixado seu povo, mas o povo abandonou a Deus. E Deus então, com este movimento de mostrar a nação de Israel por meio de uma figura, usando a própria vida de Oséias, mostra que o povo estava sem misericórdia, estava sem o favor, havia quebrado a aliança, havia deixado de ser o seu povo. E aí estava sem a proteção, sem a sua arma de guerra. Mas este amor ilimitado de Deus, incondicional, jamais deixa seu povo se perder no caminho. Agostinho, em suas confissões, ele disse: Senhor, se eu me perder de ti, venha me buscar com cordas de amor. E João, então, ele vem e escreve: não que nós tenhamos amado ele primeiro, mas ele nos amou primeiro. Deus então começa esse movimento da graça e do amor incondicional e começa a usar Oséias, porque agora ele já estava totalmente impactado com uma história. Porque a casa dele havia se transformado no Getsêmani. Ele havia se curvado não à vontade dele, mas ele se curvou à vontade soberana de Deus. E ele então teria que aceitar Gomer, a sua esposa, se prostituindo. E ele deveria sentir na pele o que é ir atrás de um perdido, o que é restaurar uma vida. E é isso que Deus faz comigo e com você. Ah, pastora Lala, mas eu não tenho nenhum ídolo no meu coração, eu não sou idólatra. Mas Deus diz para mim, para você:
pequenas atitudes nossas pode estar ocupando o lugar dele no nosso coração. Redes sociais que não seja a palavra de Deus, que não seja louvor, tem roubado o nosso tempo. Vamos acompanhar a vida de um artista que é gospel e vamos perder tempo com detalhes tão pequenos da vida cotidiana, quando Deus nos chama a mergulhar em águas profundas no amor dele, porque o amor dele, ele é mesclado com um serviço nosso da nossa parte, porque quando eu amo a Deus, eu me sacrifico por ele. E Oséias sentiu isso, esse amor sacrificial, que Jesus no Getsemane disse: Pai, passa de mim este cálice sem que eu beba, mas não faça a minha vontade, mas a tua. Oséias certamente pode ter dito: Deus, eu vou casar com uma prostituta, ter filhos com nomes carregados de julgamento, mas ele se curvou à vontade soberana do Pai. E Oséias foi um tipo de Cristo. E olha só, começa então o movimento do amor condicional de Deus. No capítulo 2, olha o que Deus diz: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor, por porta de esperança, e ali cantará como nos dias de sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Deus então começa a lançar palavras de esperança e de perdão e de redenção. O que foi o vale de Acor? Foi o local onde houve o julgamento na vida de Acã, que pelo pecado da idolatria, pelo pecado de querer tomar posse daquilo que não era dele, ele morreu ali. Mas Deus vem e diz assim: darei o vale de Acor por porta de esperança. E quem falou que era a porta? Jesus vem e diz no livro de João, no capítulo 10, disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Deus diz para mim e para você, por mais que nós venhamos nos distanciar dele, conscientemente ou inconscientemente, ele é a porta. E nós temos esse acesso ao trono da graça. E olha só, vem então um grito de arrependimento do remanescente fiel de Israel. Assim como o filho pródigo, ele se arrepende e ele diz: voltarei à casa de meu pai, serei pelo menos como um de seus empregados. Olha só o que Deus manda dizer: ela, Gomer, irá atrás de seus amantes, mas não os alcançará, e buscá-lo-ás, mas não os achará. Então dirá: ir-me-ei e tornar-me-ei ao meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Deus então diz: olha, eles estavam adorando a Baal, mas era eu, o Senhor, quem lhe dava o seu vinho, o seu mosto, quem lhe vestia. E eles não estavam sabendo disso. E olha só o que Deus diz: estando eles angustiados de madrugada, me buscarão. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva serôdia. Mas o que é conhecer ao Senhor em termos bíblicos? É apenas orar, ler a Bíblia? Não, porque nós precisamos de um agir responsável. Jeremias vem e diz assim: julgou a causa do aflito e do necessitado. Isso é conhecer-me, diz o Senhor. O que é conhecer ao Senhor? É se colocar no serviço. Nós recebemos dele dons, recebemos recursos físicos, recursos
monetários, financeiros, nós recebemos uma palavra de conforto para dizer ao moribundo, ao cansado. Isaías diz que ele nos deu língua erudita para que possamos animar o cansado. E quantas vezes nós não estamos conhecendo o Senhor verdadeiramente? Quantas vezes nós fugimos da nossa responsabilidade como obreiros que sabe bem manejar a palavra de Deus, mas nós ficamos só no campo formal. E Deus nos chama a ser profetas dessa geração, como Oséias, a viver na pele este amor incondicional que é capaz de se doar. Um amor que Paulo escreve aos irmãos de Coríntios e fala, um amor que não se enciuma, um amor que é benigno, um amor que não é atingido pela inveja, pelo medo. É esse o amor que o Senhor nos cobra. Mas o conhecimento que nós temos dele leva a um relacionamento no nível mais profundo, de entrega, de doação. E é isso que Deus quer falar comigo e com você hoje. Como está a sua entrega? Como está a sua doação naquilo que o Senhor te chamou? Então começa esse movimento do amor ilimitado de Deus, essa graça revelada. E o ápice desse amor descrito no livro de Oséias, ele recai em Jesus. Quando Jesus está no Getsemane, suando gotas de sangue, segue a sua via crucis até o Calvário para consumar a obra redentora. E olha só o que acontece já no livro de Oséias. Deus começa com o julgamento, mas tem um momento do livro em que começa a ser descrito esse movimento desse amor incondicional. Então Deus fala: Israel não voltará para mim, de modo que eu mesmo buscarei o meu povo. E ele diz: até o nome de Baal será apagado na memória deles e haverá novo casamento. Ele então chama Oséias e diz: Oséias, novo casamento, nova aliança, imprimirei no coração deles as minhas leis, e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Ele então diz assim, lança essa palavra: desposar-te-ei comigo para sempre em juízo, em justiça e em benignidade e em misericórdia. Um novo casamento então ali é anunciado com o povo de Israel. Então, olha só, as crianças que tinham o nome de Jezreel como julgamento, Deus vem e diz Jezreel, significando também que o povo seria espalhado pelo pecado. Agora haverá um ajuntamento, porque Jezreel vai significar semeado na terra. Vou semear na terra um novo povo, um povo em que o coração deles terá o selo do meu amor. A menina que era desfavorecida agora será chamada favorecida, e o menino Loame, que era não meu povo, será novamente chamado povo de Deus. Paulo então escreve aos irmãos de Romanos e diz assim, como Deus diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E Pedro também reconhece esse poder deste amor incondicional descrito no livro de Oséias, e ele diz na primeira carta dele, no capítulo 2, vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Olha esse movimento deste amor tão puro de Deus, mas tão santo, que não aceita que nós venhamos a ter o santo e o profano. Nós temos que a cada amanhecer fazer um exame do nosso coração e dizer: Senhor, o que é que está ocupando o teu lugar no meu coração? Porque o Senhor não tem por inocente o culpado. E Ele quer dizer para mim, para você:
devemos seguir o modelo do amor divino. Assim como Oséias restaurou Gomer, Deus que pede que a cada segundo nós estejamos restaurando o nosso coração. O Senhor pede que nós estejamos sendo como Oséias para aquele parente que ainda não conhece Deus na nossa família, para uma cidade, para uma nação. Deus nos levanta como Oséias para interceder pelo povo que está se contaminando com ídolos em seu coração, com deuses pagãos, porque o caos espiritual, ele traz o caos moral. E olha só, tenho mais algum tempo? Você pode terminar 5 para as 8. 5 para as 8. Tenho mais 5 minutos. Então, Jesus revela este amor na nova aliança. E amor, no conceito bíblico, não é ter carinho por alguém, não é cumprimentar com beijinhos. Deus não fala isso na Bíblia, porque cada cultura tem o seu jeito de cumprimentar. Os judeus, eles se cumprimentavam com um beijo. Homem, mulher, mulher, homem, era um beijo. Tanto é que Judas traz Jesus com um beijo. Mas tem nação que cumprimenta com um aperto de mão. E Deus não quer que estejamos tendo um amor só por comportamentos externos. Olha o que é o significado do amor. É a autodoação de Deus em Jesus. É a livre e generosa graça daquele que é o Senhor. Deus não procura por valor. Ele gera esse valor do amor em nós. Amém. Porque nós não somos capazes de amar com um amor ágape que se doa em seu ápice. Quem entregaria o seu próprio filho para morrer? Ninguém. Quem daria o seu próprio filho? Eu não daria, Deus me perdoe. Mas o Senhor, Ele deu o seu próprio Filho unigênito. E Ele hoje diz para mim e para você, o amor dEle, que foi executado, que foi liberado, quando Israel ainda estava pecando, Ele redimiu Israel. E Ele deu uma mensagem de esperança, que foi o versículo que nós lemos no início dessa palavra. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que, no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. E olha só como é que encerra o livro de Oséias. Que palavra forte, poderosa. Quem é sábio para que entenda essas coisas? Prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. O que Deus quer dizer para mim, para você? Nós temos escolhas. Quando Deus chama o povo, lá no Êxodo, Ele diz assim, eis que hoje eu coloco diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a bênção e a vida para que viva você e seus descendentes. Nós não temos livre-arbítrio. Nós só temos um momento em que esse livre-arbítrio é colocado para exercermos. Quando eu escolho vida, eu exerço o meu livre-arbítrio. Mas dessa escolha atrai toda a minha vida. Eu vou ser guiado pelo Espírito Santo de Deus como um vento que sopra onde quer. Assim é todo aquele que é guiado. Ele vem de onde, não sabemos de onde vem ou para onde vai. Eu me curvo à vontade de Deus. Eu não tenho que ter livre-arbítrio como Oséias e como Jesus tiveram seu Getsemane. Eles se curvaram ante a poderosa e soberana vontade de Deus. Eu não tenho que ter livre-arbítrio, eu tenho que me curvar ante a vontade dele. Ou eu escolho a morte e a maldição. Mas quando eu escolho, eu também perco meu livre-arbítrio, porque a Bíblia diz que nós seremos guiados e influenciados pelo príncipe da potestade do ar. E quando isso acontece, destruições, decadência moral, decadência política entra na terra. Então nós não temos livre-arbítrio. Nós temos que nos curvar à vontade soberana de Deus, como Oséias fez.
E o que eu tenho que fazer a cada segundo, optar pela vida ou pela morte. Não é, eu optei quando eu levantei a mão e aceitei Jesus, quando Jesus estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, pecador. Mas o que eu quero entender com isso? Que não é só neste momento que eu digo, eu aceito Jesus, que eu fiz a minha escolha pela vida, é a cada segundo, porque Satanás, ele vai contender pelo destino eterno do homem, ele vai querer levar o homem para o juízo eterno, que é pior do que um juízo aqui, como Oséias viu Gomer, que Gomer também passou pelo seu período de juízo. A Bíblia diz que ela ficou um período livre dos amantes dela. Isso quer dizer o quê? Que ela sofreu. Ela estava acostumada com as suas orgias com muitos amantes. Ela teve que se purificar. Mas o que Deus pede para mim e para você é, a cada segundo, faça uma escolha. Escolha a vida. Escolha Deus. E com essa escolha você vai atrair o bem. Você vai atrair as coisas que vêm lá do alto, que é o dom perfeito que desce do Pai das luzes. Amém? Amém. Obrigado por essa oportunidade. Gestão da Espiritualidade é um livro que o Senhor me ordenou a escrever. Como vencer inimigos invisíveis, principalmente no campo de batalha da mente. Para adquirir o livro digital na versão e-book, entre na descrição desse vídeo e terá o link que vai direcionar ao site do Amazon. Caso queira adquirir a versão física, entre em contato comigo por meio das informações na descrição desse vídeo. Amém.